Canal de Evangelismo, irmão Raul Simões. Deus seja louvado. Irmãos, hoje eu sinto da parte de Deus de dar uma explicação aos irmãos a respeito dos hinos. Ontem eu fiz um vídeo, porém eu quero melhorar isso, explicar mais, porque tenho mais hinários. Hoje fica mais simples para vocês entenderem. Os hinos, ninguém é detentor de um hino. Nós podemos ter o hinário, podemos ter o direito de editar o hinário. Agora, o hino, nós cantarmos o hino, nós não podemos dizer que somos compositores do hino, porque esses hinos são antigos. Inclusive, nós temos aqui o hinário da Casa de Oração, que é o hinário 4 de uma denominação muito conhecida, certo, irmãos? Que eu não vou citar o nome porque não é conveniente. Esse hinário 4, esse hinário aqui, não é o mesmo hinário 4, é o mesmo, com as posições iguais. Certo, irmãos? Então copiaram? Não, ninguém copiou nada, porque os hinos não são do hinário 4. Os hinos são feitos por outros autores, irmãos. Não existe poucos autores que você vai encontrar em alguns hinos que são da denominação. Geralmente são tirados de hinos antigos. Por exemplo, irmãos, se eu cantar aquele hino: em nome do nosso Redentor, oramos a Ti, ó Deus. É o hino 168, destinário aqui, irmãos, ó. Chama Hinos de Louvores a Deus. Certo, irmãos? Esse hinário aqui, ele pertence a qual igreja? Ele pertence à Casa de Oração. Casa de Oração é uma igreja que, na verdade, ela usa um nome que não é de domínio. Ela tem um nome por trás de registro, que é ICP, Igreja Cristã Primitiva, mas é a Casa de Oração. Certo, irmãos? Esse hinário é registrado, não é? Se fosse um plágio, alguma coisa, ela não seria registrada. Ele foi registrado, irmãos, no Ministério da Educação e Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Escritório de Direitos Autorais, Certidão de Registro, Averbação, registro número 642236, livro 1123, folha 488. Então esse hinário aqui pertence à Casa de Oração. Se você cantar nesse hinário e você pegar o hinário 4 de uma denominação, o que vai acontecer? Você vai cantar o mesmo hino que está aqui. Vai estar lá. Esse hinário aqui, irmãos, ele foi compilado em 1958 ou 59. É um hinário americano. Ele é de, deixa eu ver, Estados Unidos da América. E ele foi compilado em Chicago. Já é a 5ª edição esse aqui. Em 1958. Veja que é a 5ª edição. Esse hinário aqui tem vários hinos que estão neste e que estão no hinário 4, certo? Vão vários, porque são hinos antigos, né? Esse hinário aqui é um dos primeiros hinários que o Irmão Luiz Franciscon usou, certo, irmãos? O Irmão Luiz Franciscon fundou a Assembleia Cristiana, que tem uma sede na Argentina, aqui na Espanha, na Europa, também tem algumas. Também Deus tem abençoado no Brasil. Nosso irmão Itamar Coutinho tem também ali Deus usado dele nessa parte. Eu não prego placas de igreja, irmão. Por isso que eu prefiro falar da casa de oração, não desfazendo de ninguém, porque a casa de oração é uma coisa que está escrito na palavra, né? Está escrito: o Senhor Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Eu me baseio nesse versículo. Todavia, por isso eu aqui não tenho, para mim, casa de oração aqui, por enquanto está sendo a minha casa, está sendo a casa onde eu vou fazer visita, fazer culto. Esses dias Deus me deu batismo. Mas eu quero explicar para vocês que ninguém deve derrubar um canal ou falar mal, dizer esse hino é da minha igreja. Não, não tem hino da tua igreja, irmão. Senão eu teria que patentear a Bíblia e dizer que a Bíblia então não é nossa. Os salmistas teriam que patentear os salmos e dizer: esses salmos são nossos, vocês não podem ler. Porque muitos não sabem que os salmos não eram para ler, era para cantar. Por isso que está escrito lá: salmo para cântico de degraus, salmo para cântico de elevação. Muitos não sabem disso. Eu já participei em cultos junto com judeus, cultos evangélicos, com judeus que eram judeus messiânicos, lá em Israel. Messiânicos quer dizer que crê no Messias,
Não no Messias que estão esperando, mas no Messias que já ressuscitou e que vai voltar a buscar a sua igreja. Eu conheço. E já cantei com eles. Inclusive cantei salmos junto com eles, irmãos. Salmos da Bíblia Sagrada. Eles têm o Torá, que seria o mesmo Pentateuco nosso, que seriam os livros do Velho Testamento, e outros livros que formam a Bíblia. Certo, irmãos? Por isso, então, eu gostaria de explicar para vocês que também tem esse inário, que é uma harpa cristã, que é um inário muito lindo, cuja as letras desse hino são basicamente iguais às originais, traduzidas para o português. E aqui tem muitos hinos, como aquele hino... diz assim: foi grande a tempestade que no mar se levantou. Aqui diz assim: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Não vem dizer para mim que esse hino aqui foi copiado do teu inário. Não foi. Esse hino foi feito há muito antes de existir talvez até a sua denominação. Então temos que ter cuidado em procurar estudar, para não falar coisas, às vezes até na internet, que nós não sabemos, irmãos. Então eu vou contar a história deste hino aqui, ó. Esse hino foi escrito por um jovem chamado John Newton. Nascido em Londres, em 1725, filho de marinheiro mercante, John Newton começou a acompanhar o pai em alto mar aos 11 anos. Em 1744, ele foi alistado na marinha. Possuía um espírito revoltado, talvez em consequência da morte de sua mãe quando tinha 6 anos. Quando estava na marinha, achou que as condições de lá eram intolerantes. Então decidiu fugir. Foi achado, arrastado de volta para o navio, açoitado e humilhado publicamente. Olha que situação, irmãos. Depois de um curto tempo na marinha, Newton arranjou uma transferência para um navio negreiro, iniciando assim sua carreira como traficante de escravos. Depois de um tempo, quando seu navio estava preparado para viajar para as Américas, glória ao nome santo do Senhor, ele resolveu negociar com seu comandante para ficar, mas se arrependeu da decisão e mudou da ideia. Por esse motivo foi tratado como um indigente e quase morreu de fome, mas foi ajudado por escravos que compartilharam sua comida com ele. Irmãos, vocês prestem atenção, é muito bonito isso. Ele que era um traficante de escravos, ele não deveria ser uma pessoa... Era uma pessoa blasfema, não era uma pessoa muito boa, por certo, no sentido, a pessoa deveria tratar mal os escravos, uma pessoa que trafica escravo deveria pegar na marra, não sei, não diz isso. Porém os escravos, por isso, irmãos, eu honro muito a nacionalidade, todas as nacionalidades, mas a nacionalidade africana. São pessoas, conheço muitos africanos humildes, pessoas de um coração sincero. E eu confesso para os irmãos que eu já estive na África, estive em Guiné-Bissau e amo muito aquele povo. Se alguém de Guiné-Bissau ver esse vídeo, não só de Guiné-Bissau, mas de toda a África, um ósculo santo no coração de vocês, certo? Porque amo vocês. Estive aí e fui bem abraçado por todos vocês, irmãos. Depois de um tempo, quando ele estava no seu navio, estava preparando para viajar para as Américas, ele foi colocado no navio negreiro, né? Arranjou uma transferência para o navio negreiro, e logo em sequência, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, ele, infelizmente, né? A gente tem que dizer isso, né? Ele continuou, irmãos, trabalhando como traficante de escravos. Passou a ser traficante mesmo de escravos. Um momento, irmãos. E naquele momento em que ele estava nessa condição, irmãos, de traficante de escravos, santo é o Senhor.
Eu vou colocar outra versão aqui para vocês ouvirem também. Ele trabalhando como traficante de escravos no navio, depois de um tempo, quando o seu navio já estava preparado para viajar para a América, então ele resolveu negociar com seu comandante para ficar. Mas ele se arrependeu, como eu disse. Decidiu mudar de ideia. Por esse motivo foi tratado como indigente, como eu falei, e morreu. Ou melhor, morreu. Quase morreu de fome. Estava morrendo dentro dele, na verdade, era o homem velho, para nascer um novo homem. E que na tua vida possa morrer o homem velho, para nascer um novo homem em Cristo Jesus. Para que você possa ser livre da escravidão, do pecado e entender que esta graça é maravilhosa. Amazing Grace. Ok? Não pensava em falar desse jeito, estava apenas lendo, mas o Senhor tirou alguma coisa dessa leitura e colocou essas na minha boca e a gente pensa que está errando, mas acaba acertando. Então, com a ajuda do seu pai, e com a ajuda primeiro dos escravos, porque quando ele foi expulso, que ele não foi mais aceito, ele foi tratado como indigente, precisava comer, e os escravos compartilhavam com ele a sua comida. Veja, irmãos, da onde vem a ajuda, da onde parece que não tem nada. Com a ajuda de seu pai, Newton recebeu uma passagem para voltar à Inglaterra, porém, infelizmente, ele a bordo se tornou cada vez mais um homem de espírito blasfemo e revoltado. Estão entendendo, irmão? Ele zombava abertamente de qualquer pessoa que professava fé no Deus cristão. Ainda a bordo, quando estava no navio que levava de volta à Inglaterra, ele de modo descuidado pegou um livro. Não está dizendo aqui que livro que foi. Eu quero supor que foi a Bíblia. Foi um livro cristão, deve ter sido a Bíblia, que encontrou em sua cabine e começou a ler. Consequentemente, começou a se perguntar se essas coisas forem verdade. No mar, em uma das suas viagens, Newton e quem estava com ele enfrentaram uma grande tempestade. As ondas que quebravam sobre o navio causaram graves danos. Isso levou a crer que eles iriam afundar, mas depois de horas tirando a água do navio, Newton gritou: "Se essa tragédia não vai terminar, que o Senhor tenha misericórdia de nós." Um homem que não cria em Deus, um homem que blasfemava. Mas Deus não jogou ele fora. Imediatamente começou a se sentir constrangido, ficou constrangido, se sentiu indigno, porque ele pensou: poxa, eu sou um pecador, eu acho que não tem ninguém mais pecador, não pode haver mais ninguém pecador do que eu. Ele falou: quem será que pecou mais do que eu? Chegou a essa conclusão. Por causa dos seus pecados, que eram grandes demais para serem perdoados. Ele mesmo disse, Newton mesmo disse. Semanas depois passou por outras tempestades, mas naquelas tempestades que ele passou, ele teve uma experiência de entregar a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Achando que ia morrer, mas sobreviveu. E descobriu que existe um Deus, naquele momento de aflição, de angústia. Por causa daquela tempestade, ele descobriu que existe um Deus que ouve as orações. Descubra, irmão e irmã, que Deus ouve a tua oração. Apesar da sua conversão, John Newton continuou a trabalhar como traficante de escravos. Ele ainda estava sem entender, totalmente cego para os males da escravidão, por causa da sua cultura e também por interesse próprio. Porém, depois de muitos anos, ele explicou: eu teria sido sobrecarregado com angústia, quer dizer, eu ficaria muito angustiado e aterrorizado se eu soubesse mesmo que o que eu estava fazendo não era correto, se eu suspeitasse que eu estava agindo de uma forma errada. Finalmente, chegando na Inglaterra, sua terra natal, ele começou a crescer na vida espiritual. Com a ajuda de outras pessoas, ouviu pregadores como John Wesley, que é um pregador muito conhecido aqui na Europa, que condenava o tráfico de escravos, e a sua vida mudou totalmente. John Wesley, Deus já levou, e se alguém já ouviu falar na igreja wesleyana, é a igreja que John Wesley ficou o nome dele. Porém, ele não pregava em igreja nenhuma, ele pregava nas ruas,
nas praças, ele foi impedido até, diz a história, de pregar dentro das igrejas, porque ele era muito eloquente e ele era uma pessoa que tinha uma visão que talvez os outros, não estou criticando ninguém, não tenho conhecimento de outros, mas estou falando de John Wesley. A visão que Deus deu a ele foi uma visão de abertura a respeito dos dons de Deus e de outras coisas que para nós é importante para a salvação. O mais importante é nosso Senhor Jesus Cristo, claro. E John Wesley condenava o tráfico de escravos, e isso também ajudou ele a mudar a sua vida. Newton mudar a sua vida. Tornou-se um pastor anglicano, autor de vários hinos, grande defensor do fim da escravidão na Inglaterra e influenciando o abolicionista William Wilberforce. Ele transportou muitas cargas de escravos africanos para as Américas. Durante suas viagens, os escravos não podiam falar, nem gritar. Continuou trabalhando porque precisava, mas já era outro homem. Sussurravam sons sem pronunciar palavras. E essa melodia desse hino que vocês estão ouvindo, ficou conhecida como o Lamento da África Ocidental. Enquanto transportava os escravos, Newton ouviu uma canção em forma de lamento e escreveu as palavras Amazing Grace. Ele escutou isso. E ele colocou as letras e ajustou a letra a este hino, chamando este hino de Amazing Grace. Maravilhosa graça. Tão conhecido nessa melodia escrava, Amazing Grace se tornou o maior hino cristão da história, com mais de 200 anos, e é a canção mais gravada de todos os tempos. Então, irmão, irmã, você não pode dizer que esse hino é da tua denominação. Esse hino pode ter sido mudado a letra na sua denominação. Mas você não tem o direito de dizer que esse hino o irmão não pode cantar na letra que estiver, porque a música não é sua. Ah, mas a melodia. Isso não interessa. Você está usando uma música também e você também não está pagando direitos autorais pela música que você está usando. Se aquele que fez a música não te processou ou não te derrubou ou não... Ah, mas ele já morreu, então não... Claro. Mas mesmo que ele estivesse vivo, Deus já o recolheu, eu tenho certeza que ele, como um bom cristão, ficaria feliz, como os irmãos lá da casa de oração. Ainda ontem falei com um deles, o presidente, um servo de Deus, muito meu amigo, que eu amo, o irmão Lineu, o irmão Claudinei, o irmão, quero citar o nome deles aqui, para a honra e glória de Deus, irmão. O irmão Lineu, o irmão Claudinei, o irmão Clóvis e outros irmãos conhecidos da casa de oração. Quero aproveitar e deixar a paz de Deus para vocês, por irmão Itamar, da Assembleia Cristã, por irmão lá da Argentina, irmão Santiago e outros irmãos, diáconos da Assembleia Cristã, alguns irmãos da congregação cristã, que eu amo muito, não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra a congregação cristã, não tenho nada contra ninguém, irmãos, eu só tenho contra o exclusivismo e aquilo que é injusto. Uma mãe, irmãos, para terminar, ela pode amar o filho e não concordar com o ato que o filho está cometendo. Eu atendi presídios, então tinha mães que choravam para ver os seus filhos. Mas vai ver o que o filho dela fez. Fez tanta coisa errada, mas ela é mãe. Ela tem o direito de chorar pelo seu filho, e nós temos que respeitar. Ah, o filho daquela mulher não vale nada, ela ainda vai chorar. Mas foi ela que sentiu dor, foi ela que gerou. Ela não tem culpa, às vezes, que o filho tomou um caminho errado. Por isso, muitas das vezes, eu dentro de presídios, aconselhava jovens que eram de denominações evangélicas, que eu não vou citar nome, e a maioria, principalmente os que estavam nas drogas, irmãos, eram condenados ao inferno, porque haviam cometido um pecado e não era lhe dada mais a liberdade.
E eles então caíram nas drogas, achando que já iam para o inferno mesmo. Seria melhor se esses irmãos dirigentes dessas denominações fossem atrás desses jovens e procurassem recuperá-los e não dizer para eles que estavam sem liberdade, mas sim que eles ficariam numa disciplina até melhorar e até arrumar psicólogos, porque tem igrejas, e existem igrejas que eu sei que tem nutricionistas, médicos que atendem os irmãos que são do ministério. Mas um pobre, necessitado, eles não vão nem atrás. Irmãos, repensemos o que Jesus Cristo fez. Ele sentou no meio dos enfermos, andou no meio dos pecadores. Quando criticaram, ele disse: quem precisa de médico? Os sãos ou os que estão doentes? Alguém disse: os que estão doentes. Então ele falou: eu vim para os doentes. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, amo vocês. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai permaneça dentro de nós para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Também tem cultos online na Casa de Oração. Se alguém desejar, pode deixar no meu comentário que eu deixarei o link. Deus abençoe a todos. Glória ao nome santo do Senhor. Glória, glória ao nome santo do Senhor.